Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente vai conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, primeiro queria que você falasse a respeito dos desafios, né? Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador. Teremos aí uma celebração diferente por conta desse contexto da pandemia de coronavírus, uma celebração, um encontro virtual envolvendo personalidades do mundo político, dirigentes sindicais, dirigentes de movimentos populares. Como é que você vê os desafios que se impõem hoje nesse 1º de maio, Fausto? Bem, Glauco, esse é um 1º de maio diferente em vários sentidos, né? Ele não só é diferente do ponto de vista do formato, mas também do momento que o conjunto dos trabalhadores estão vivendo. A gente não é um momento simples do ponto de vista do trabalhador, primeiro com relação à sua segurança no trabalho. O conjunto de trabalhadores estão indo para, em especial das atividades essenciais, mas agora com o relaxamento aí do isolamento, estão indo para o seu trabalho, e uma das questões muito colocadas, né, em questão no 1º de maio é a garantia da vida das pessoas, né? Ou seja, as pessoas precisam ter o mínimo de segurança ao trabalhar, ao irem cumprir a sua tarefa aí ao longo da sua jornada. Isso passa por mais EPIs, isso passa por condições de trabalho diferenciada, isso passa por a gente reorganizar a forma como a gente inclusive compreendia o trabalho. A outra questão é que a gente vem sofrendo a partir da pandemia, mas na verdade já antes disso, com a reforma trabalhista, um conjunto de perdas, um conjunto dos direitos dos trabalhadores, e coloca também um desafio enorme para as entidades sindicais, um enorme conjunto da classe trabalhadora e para as pessoas em geral, que é como que nós vamos sair dessa pandemia. Então, acho que o 1º de maio marca um pouco esse debate, essa questão. Ele é o momento para que a gente faça a reflexão, faça a disputa, faça o protesto contra a perda de direitos, contra aí um rebaixamento da condição de trabalho das pessoas em geral. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver aí daqui a pouquinho, né, mas essa questão de que também é um 1º de maio marcado pela perda dos postos de trabalho. Nós estamos perdendo muitos empregos, né, muitos empregos estão sendo destruídos pela crise. Ao mesmo tempo, a gente está vendo aí que a questão do emprego vai se transformar e vai se colocar, talvez, na pós-pandemia, uma das principais discussões que a gente deve fazer e que esse 1º de maio está colocando, né? Ao mesmo tempo em que você tem ali uma série de questões, uma série de apoios para as empresas, etc., o que a gente não vê é a garantia de emprego, a garantia de estabilidade para o conjunto dos trabalhadores. Então, assim, é um 1º de maio diferente, é um 1º de maio em que a casa das pessoas vai ser a sua praça, né, o seu local de protesto. Hoje, o principal protesto é as pessoas ficarem dentro das suas casas. Você se contrapor essa ideia de que o lucro está acima da vida das pessoas, talvez seja um dos grandes motes aí desse 1º de maio, em que a gente ficar dentro das nossas casas faz parte da nossa estratégia aí de que há um ano atrás estávamos nas praças, aí nas ruas, nas grandes multidões, pressionando no 1º de maio do ano passado. Talvez esse seja, apesar de seja diferente, ele talvez seja um 1º de maio que mobilize muito mais pessoas do que mobilizou anteriormente, até por conta das condições que nós estamos vivendo, de um lado, e de outro, talvez seja o 1º de maio mais importante que a gente tem desde o processo de redemocratização. É bom lembrar também que a gente está no meio de uma discussão importante dentro do país, que é a manutenção da democracia, a possibilidade das pessoas poderem terem voz, poderem falar, poderem expor suas ideias, poder colocar o seu contraditório, algo que é fundamental nesses momentos, da qual o 1º de maio talvez seja o primeiro grande ato deste ano.
Agora, você citou a questão do desemprego, né, Fausto? Nós tivemos ontem a divulgação dos dados da PNAD contínua mostrando que no primeiro trimestre de 2020 tivemos aí um acréscimo de 1.200.000 desempregados. Lembrando, né, que essa medida pega pouco os efeitos ainda da pandemia ali, que se fizeram sentir de forma mais aguda na segunda quinzena de março. Quer dizer, e isso porque já tem gente que está procurando, né, deixou de procurar trabalho justamente por conta desse cenário, que deve se agravar nos próximos meses, não? A gente começa agora um processo de começar a olhar um pouquinho melhor o que está acontecendo no mercado de trabalho a partir do coronavírus, né? Essa primeira pesquisa do IBGE, da PNAD, ela se refere ao primeiro trimestre, então ela vai pegar ali talvez a última quinzena de março, e só já na última quinzena de março, ali, olhando para o trimestre como um todo, a gente tem ali uma perda de empregos aí relativamente alta, né? Nós temos mais de 1.200.000 empregos perdidos, na verdade, postos de trabalho, né, dos quais 400.000 são empregos formais, 800.000 empregos informais, uma contingente de pessoas que vão deixando também de procurar emprego. Isso tem a ver com a própria dinâmica do isolamento, a própria dinâmica da doença, e esse número deve se agravar. Nós, pelo DIEESE, fizemos um levantamento recente e nós já detectamos alguma coisa perto de 240.000 destruições de postos de trabalho ao longo só de um pedaço do mês de abril. Então, vamos imaginar um pouco o que isso vai significar aí mais para frente. A gente deve chegar a números muito altos do ponto de vista da taxa de desemprego quando os dados de abril ficarem mais consolidados. Temos também muita dificuldade aí, o IBGE tem falado um pouco de como tem sido difícil você conseguir também fazer a própria mensuração, né? Nós estamos vivendo esse apagão das estatísticas, mas que na prática as pessoas sabem, as pessoas têm sentido o quanto o desemprego tem crescido. Tem crescido o desemprego, tem crescido a informalidade, e aí são esses trabalhadores que mais sofrem, e também a perda de renda real do conjunto dos trabalhadores. Então, quando a gente coloca esse cenário, o cenário que se inicia aí, né, que a gente chega nesse 1º de maio, é um cenário bastante complicado para o conjunto dos trabalhadores. Então, por isso que esse é um dia importante aí de reflexão, um dia de protesto, um dia para que a gente possa pensar com mais cuidado, pressionar os estados, pressionar o governo federal a que tenha medidas de garantia da vida, medidas de geração de emprego, medidas de contenção aí dos efeitos dessa crise que vai vir, que vai ser muito mais prolongado do que o próprio efeito da doença, né? Um dia de mobilização, sem dúvida alguma, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até segunda. Até segunda, Glauco. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.